hoje em dia, nos dias atuais, como é operar o direito nesse arcabouço aí de tribunais, internet, escritórios conceituados, enfim. Fiquem à vontade para discorrer aí como é operar o direito. Uma palavra a vocês. Fabiano, sabe o que eu acho hoje? Eu acho que o direito aplicado, ele passou por uma grande transformação durante a pandemia. Né? Na verdade, era uma transformação esperada. A gente não foi surpreendido. Na verdade, ela era esperada, mas não era esperada na velocidade que acabou acontecendo. Teve que acontecer. Teve que acontecer. Foi bem interessante. O Marcos sabe disso. Compulsoriamente, né? E advoga, está aí na batalha do dia a dia da advocacia. O que é que aconteceu principalmente? Nós estávamos acostumados a participar de uma geração de advogados que saía para o escritório fisicamente, né? Você tinha um deslocamento físico para o escritório, né? Saía do escritório, ia lá no fórum pegar cópia do processo, da folha do processo, tinha que ver, saiu uma sentença, a gente não sabia como era a sentença, então a gente foi lá. Aconteceu agora. Pois há pouco tempo, você veja. 4 anos atrás era assim. Ainda era assim. Então, havia para vocês terem uma ideia, aí mexendo um pouco com o mercado imobiliário nesse ponto, pra vocês terem uma ideia, havia um interesse dos advogados de terem escritórios físicos no entorno dos fóruns e dos tribunais. É verdade. Né? E se você for hoje ver o entorno dos fóruns e tribunais, não existem mais os escritórios. Muitos entregaram os escritórios ou se deslocaram para as regiões mais próximas das suas casas, né? Ou para as regiões mais próximas dos seus clientes. Ou então para ou então para casa mesmo. Ou então para dentro de casa. As torres empresariais que ele está falando eram construídas no entorno dos tribunais. Mas isso foi nacional, né, doutor? Porque você vê que o Rio sofreu isso, comportamento nacional. Eu tive em fóruns recentes fora de João Pessoa também, acompanhei processos fora de João Pessoa, precisei entregar memoriais fora de João Pessoa já depois da pandemia, é outra realidade. Porque o que aconteceu? A gente tinha um processo físico que migrou com muita velocidade durante a pandemia para o processo eletrônico. PJE. Né? O PJE hoje é quem domina praticamente todo o Brasil inteiro. Né? O próprio CNJ incentiva isso, né? Através do processo 100% digital. Né? Ele não obriga ainda, mas ele incentiva isso a acontecer. Porque se você não se adequar, você não consegue advogar. Não consegue advogar. Então você sai ali daquele ambiente físico, dá uma freada gigante por conta da necessidade das regras sanitárias de 2020, né? De março de 2020 ali. Freou tudo. A volta não está acontecendo como a gente poderia imaginar. Se você for hoje no fórum aqui em João Pessoa, você já quase não encontra ninguém. Aquele cafezinho, até o cafezinho não tem mais. O cafezinho quebrou, né? Não tem mais sentido ter o cafezinho, porque não tem mais a rotatividade, né? Então, você deixa... Né? Não tem mais o movimento, aquele contato com o colega, que eu adorava conversar com o colega. Quantas vezes a gente não aprende conversando com o colega, né? Verdade. Você conversa um assunto, conversa outro, o colega lhe ensina atualizando, né? Se atualiza, sabe ali a rádio corredor funciona, né? A famosa rádio corredor. É verdade. Mas agora a gente não tem mais essa... As varas estão vazias. Vazias, né? Raramente você pega ali as varas de família que ainda tem um certo fluxo, né? Mas isso é uma nova realidade. Entraram aqui agora. Os advogados estão se falando por aqui. Sim. Mais do que nunca, né? Pois é, a gente usa hoje. Como é um escritório moderno, né? O núcleo da sua pergunta. O escritório moderno é um bom computador, né? Para você ter velocidade no seu, na gestão dos seus porque os processos são programas pesados, 80, 90, 200 páginas. Então você tem que ter um computador. Tem que ter um computador bom. Processador rápido. Uma boa câmera no seu computador. Para poder você fazer as audiências e as reuniões com os clientes. Uma boa internet. Né? Também reunião com o cliente, né? Reunião com o cliente, sim. Muitos clientes hoje dizem, não, eu não quero ir até aí. Veja, ele está na própria cidade e não quer ir. Né? Ele prefere fazer de dentro do escritório dele, dentro da casa dele. Não, né? Eu tem uma outra. demais isso, doutor. Desculpa interromper, mas eu queria até, né, conversar com o cliente, que era uma situação um pouco delicada, queria estar, porque o tete-a-tete, ele é muito mais eu acho que a advocacia não deveria perder esse contato humano, né? Isso aí é importantíssimo. Eu não abro mão. Pois importantíssimo. Eu olho no seu olhar, assim, uma preocupação, acessibilidade. E o corpo todo fala, né, Fabiano? Não é só o rosto, a gente fala, nem a boca, nem os olhos. O corpo todo fala. É muito importante isso, né? A gente aprende com isso. A narrativa do cliente é uma aqui.
aqui. E no tete a tete, você sente ali uma preocupação, sente que a pessoa quer contar uma história melhor. Pede particular, pede ali para contar. Mas o cliente, ele não quer, Fabinho. Eu tenho sentido que, assim, eu gosto muito e o cliente gostava, né, da minha presença. Mas a pandemia, meus clientes são um pouco mais velhos, sou um advogado bem para a classe conservadora. Eles, não, Marcos, eu prefiro fazer online, daqui de casa, dá pra gente. Eles insistem. Eu fico insistindo pro presencial, mas realmente... Tá difícil. Mudou. Nesse ponto também mudou outro aspecto interessante, que é o advogado que transcendeu os limites territoriais da sua cidade e do seu estado. Isso é verdade. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui em João Pessoa, nós vamos... Esse programa, o podcast vai ser visto por pessoas de fora do Brasil, inclusive, tem total acesso, não tem mais limite territorial. A internet é isso. Né? E, consequentemente, vocês tocam num tema, mexem com outro assunto, que a pessoa se interessa na sua solução, não porque está em João Pessoa, ele vai se interessar porque o assunto dele requer aquele determinado conhecimento e vai lhe procurar de todo jeito, né? A palavra mais pedida no YouTube é como, né? Como fazer. Então ele vai lá buscar e o que a gente estiver discutindo aqui, se encaixar no jogo, ele vai ouvir nosso vídeo, exatamente. Né? Bem interessante.